Graça e paz do Senhor, igreja, amém? Boa noite. Estamos felizes, abençoados, porque até que nos ajudou o Senhor. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grandes são as suas misericórdias, e grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Aleluia. Agradeço pela amizade, pela confiança, pela oportunidade ao meu amigo apóstolo Emerson. Amém? Vocês podem sentar-se em nome de Jesus. Estou muito feliz em retornar aqui para ministrar na festa da dedicação, honrado com o convite. Aleluia. Lá na restauração nós vamos celebrar Hanukkah no próximo final de semana, na sexta-feira e no sábado. Sendo que na sexta o apóstolo Emerson vai estar lá ministrando. Eu gostaria muito, apóstolo, de poder contar com essas irmãs da dança aqui lá também conosco. Amém? Aleluia. Amém? A diferença é que lá eu vou dançar junto com elas. Amém? Aleluia. As perninhas já estavam assim ali na cadeira. Tá bom? Então, vocês são meus convidados também, né? Na próxima semana, sexta-feira, às 20 horas, nós vamos estar iniciando lá. Eu vou trabalhar com duas noites esse ano, sexta e sábado. Nosso querido colega pastor Irineu vai estar com a chama do avivamento do sábado. O apóstolo Emerson vai estar conosco na sexta. Amém? Aleluia! Eu quero começar a ministração desta noite com um testemunho. Eu estava ali sentado e o Espírito trouxe ao meu coração, pastora Vera, de começar compartilhando com os irmãos e irmãs um breve testemunho. Quando houve a virada do século, no ano de 2001, eu ainda era pastor de uma denominação aqui da cidade, pastoreava em Beverly Hills, vulgo Beira Rio. Sempre é bom estar aqui em People's Village também. Aleluia. A coisa fica chique quando a gente chega, né? Aleluia. E um pastor amigo meu lá de Matinhos disse assim: está acontecendo um avivamento no Nordeste do Brasil e nós precisamos comparecer lá para representar o Sul. E vai ter um congresso em Porto Seguro. Eu não entendi direito. Ele me disse assim: um negócio tal de resgate da nação, com um pastor lá de Manaus, de uma tal de Igreja Batista da Restauração, um tal de Terra Nova. Vamos juntos. E fomos nos inteirar acerca, se não me falha a memória, do segundo congresso de conquista de nação. E acabou que deu tudo certo, e Deus abriu as portas. Eu me lembro que eu ganhei toda a viagem, estadia, tudo, né? Foi um grande milagre naquela ocasião, porque era um valor bem elevado. E nós pegamos um avião, inclusive foi a primeira vez que eu voei, né? E fomos a Porto Seguro. Chegamos lá e ali nos deparamos com uma realidade que não conhecíamos. E foi a primeira vez que eu tive um contato pessoal com o apóstolo René. E eu me lembro também que lá estava o pessoal da Colômbia, eu me lembro que lá também estava Valnice Milhões. Eu me lembro, olha só que bênção, né? Me lembro que o primeiro café da manhã que nós tomamos no hotel, tivemos a honra de estar com o apóstolo René, Valnice, Farrado,
compartilhando ali a mesma mesa. Isso era 2001. E ele me disse: olha, eu escrevi nós um negócio, um tal de pré-encontro. Eu digo: o que será isso? E eu me lembro que foi muito intensivo. Assim, nós fizemos o apóstolo Emerson pré-encontro, encontro, pós-encontro e escola de líderes nível 1, tudo isso em 12 dias, além de participar do congresso. E eu me lembro que a escola de líderes foi ministrada pela Valmis. Foi mesmo. Eu estou impactado até hoje, porque lá eu fui curado no encontro com Deus de uma dificuldade que eu tinha com relação à paternidade, né? Porque eu sou filho de pais separados e havia na minha alma um trauma com o espírito de orfandade muito grande. E foi uma libertação. E aí, pastor Juliano, como não podia deixar de ser, nos intervalos do congresso, eu fazia aquilo que a pastora Dona Maristene, ou seja, eu saía nas bancas dos livros. Irmão, e sozinho, sem ela para me regular, aleluia. Foi uma festa. Eu me lembro que eu fui com uma mala, voltei com 3, porque 2 eram livro e manual, e na época era VHS, né? Quase uma mala inteira era VHS, né? E eu me lembro que eu comprei aquele monte de material, e numa das noites no hotel, eu espichei a mão assim, puxei um livro de dentro da mala e disse assim: eu vou começar agora. Irmãos, eu me lembro que o livro chamava-se Babilônia ou Roma, a diferença é o nome. Alguém aqui já leu esse livro? E eu comecei a ler aquele livro, o pastor Ricardo, era por volta de 11 da noite, e quando eu vi o dia estava amanhecendo, nós já estávamos para ir tomar café, e eu estava acabando o livro, em profunda crise. Por que profunda crise, pastor Alessandro? Porque essa época de fim de ano, desde menino, sempre me fascinou. Eu sempre busquei as luzes, porém, em uma direção errada, na direção de Roma e não de Jerusalém. E eu me lembro que lá em Beverly Hills nós fazíamos uma festa de fim de ano, e eu enfeitava a igreja toda de luz. A igreja virava o ponto turístico do bairro. Eu tinha um pinheiro de Natal que a ponta dele batia lá em cima no forro da igreja. E na noite do Natal, alguém se vestia de Nicolau e entrava batendo os filhos com um saco de presentes, gritando: ho, ho, ho. Eu me lembro que a festa, como tudo em Beverly Hills era chique, chamava Beira Christmas. Beira Christmas, o Natal do Beira, né? E os irmãos traziam a cartinha para Jesus, o meu nobre Valmir, e colocavam nos galhos da árvore. E eu achando que eu estava fazendo uma coisa certíssima. E quando eu li Babilônia, houve uma diferença, o nome, eu disse: meu Deus do céu, estou babilonizando a igreja. E eu voltei, mestre Renato, renovado, liberto, abençoado. Você sabe, né? O encontro é ou não é tremendo? É ou não é? Amém. Na época não era nem negócio de M, irmão, era nem do tempo do G12. E eu me lembro que eu voltei numa crise muito grande, pensando assim: meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora com a igreja? Porque quando você está à frente de um ministério, você percebe que você está conduzindo os irmãos, ainda que bem intencionado, e os líderes que estão aqui me ouçam bem, para uma direção errada. Você tem 2 opções: ou você fecha os olhos e continua, ou você entra pelo caminho da humildade e reconhece
o seu erro e começa a mostrar para os irmãos e conduzi-los na direção correta. E eu decidi entrar por esse caminho. Porém, como a igreja é um barco grande ou um meio pequeno, como o nosso querido apóstolo Jair sempre nos ensinava, né? Eu disse assim: eu não posso tirar aquilo que eu coloquei com tanto, né, apego no coração dos irmãos e chegar de uma hora para outra e dizer: fui no congresso, conheci um cara, passei por um negócio lá, li um livro e voltei para o mundo. Não. E eu me lembro que eu comecei a orar e pedir iluminação do Espírito Santo, dizendo: Senhor, eu preciso agora desconstruir algo que eu mesmo estabeleci, colocar aquilo que eu aprendi, que é a festa real e verdadeira no lugar. E o Senhor começou no ano de 2001 a me dar o entendimento da visão de Israel, a confirmar o que falava para mim desde 96, quando eu cheguei no litoral do Paraná, dizendo que Paranaguá era Jerusalém do Paraná e do sul da nação brasileira. Então eu não entendia muito bem o que significava isso. Hoje eu entendo a plenitude, a abrangência dessa palavra. E o Senhor me trouxe então a revelação, o entendimento da festa da dedicação, ou Hanukkah. Em Hanukkah, nós celebramos a multiplicação da unção, a dedicação do santuário, a purificação do altar, a vitória de Deus sobre todos os nossos inimigos e uma luz acesa da parte do Senhor para cada dia no decorrer das nossas jornadas durante toda a nossa vida. Por isso o Menorá tem 7 lâmpadas, que não fala só dos 7 Espíritos de Deus, mas fala também de cada um dos dias da semana uma luz de Deus acesa para mim e para você. Amém? Por isso que o Hanukkah, ele tem 8 lâmpadas, e a 9ª lâmpada é a lâmpada mestra que aponta para o Messias, que acende todas as outras. Por quê? Porque houve um momento na história do povo de Deus em que tudo estava devastado, destruído, sua esperança estava perdida, estavam desanimados, estavam passando um contexto de paganização muito grande, uma tentativa de assimilação cultural por parte de um império pagão chamado os sírios, muito forte. E o Senhor levantou homens que eram como martelos que despedaçavam a penha, não é à toa que o apelido deles eram os macabeus. E esses homens cheios de zelo, inflamados pelo Espírito do Senhor, não se conformaram com a tentativa de dominação cultural e paganização de Israel. Foram para as guerrilhas, para as montanhas da Judéia, e começaram uma luta desigual de guerrilha contra o exército sírio, que era um dos mais bem armados e treinados da época, e eles eram um exército cuja maioria eram sacerdotes. E esses homens então começam essa guerrilha ali e conseguem sobrenaturalmente reconquistar o seu território, derrotar os seus inimigos, restaurar a palavra de Deus, restaurar a doutrina de Deus, restaurar os costumes de Deus e por fim reconquistar a cidade santa de Jerusalém, reconquistar o templo que havia sido conquistado pelo inimigo e havia sido também completamente profanado com sacrifício de porcos sobre o altar. E começa o processo então de purificação do templo, o processo de dedicação novamente do altar ao Senhor. E como o país havia sido devastado, estava em extrema carência, havia passado por muitos anos de guerra civil, conta-nos a história que não havia azeite o suficiente para acender as lâmpadas do candelabro, que naquela época eram alimentadas com um óleo especificamente preparado. E alguém acha lá no canto do templo uma pequena barrica daquele óleo, mas conta-nos a história que aquela barrica era o suficiente apenas para manter o candelabro aceso por um dia. E eles então oram ao Senhor, abastecem o candelabro, porque tudo quanto tiver a tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Aleluia. E acendem o candelabro e começa um processo de purificação que não poderia mais ser interrompido uma vez o candelabro aceso. E a história nos informa que o óleo que era para durar um dia sobre
sobrenaturalmente multiplica-se no candelabro durante todos os 8 dias, por isso que são 8 lâmpadas, necessárias para o processo de purificação, até que um novo óleo então fosse fabricado. Por isso que o Hanukkah, e a partir então desse momento histórico, é que passa-se a usar esse outro candelabro aqui para o Hanukkah. Ou seja, cada lâmpada que é acesa, o Hanukkah significa o nosso óleo, a nossa unção está sendo multiplicado, o nosso milagre está sendo aceso, e quem acende o milagre no teu espírito, quem acende o milagre na tua vida, quem acende o milagre no teu coração é a nova lâmpada que aponta para o Messias. E assim brilha a vossa luz diante dos homens, e eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Roma tentou substituir essas luzes pelas luzes natalinas, mas o Senhor nos deu a iluminação da sua palavra. E desde então, daquele ano de 2001, pastor Juliano, começamos a celebrar Hanukkah. E hoje essa celebração aqui também, aleluia, é algo que a gente teve o privilégio de compartilhar, não só com a palavra da fé, mas com muitos temos compartilhado no decorrer desses anos a visão de Israel, a visão de Jerusalém. Fomos acusados de um monte de coisa, de judaizante, de um monte de coisa, de herege, enfim. Mas perseveramos naquilo que Deus nos deu em entendimento, aleluia. E na festa da dedicação, tornou-se costume para nós na restauração, liberar uma palavra, um decreto espiritual, que a princípio nós entendíamos que era só para a nossa igreja local, mas à medida que os colegas foram se aproximando, à medida que foram nos envolvendo cada vez mais com a unidade da igreja na cidade, essas palavras foram sendo confirmadas várias e várias vezes por ministérios, por ofícios proféticos do Senhor, como palavras para toda a cidade, como decretos espirituais, até mesmo para toda a região do litoral. E tem havido uma abrangência muito grande disso, a ponto desses decretos hoje estarem enterrados lá em Brasília, ao pé da bandeira nacional. Aleluia. E eu queria deixar esse testemunho com vocês nessa noite. Quem me conhece sabe que eu não sou muito de contar testemunho, meu negócio mesmo já é mergulhar na Bíblia, e nós vamos agora ler a palavra. Mas que você entenda, aleluia, a obra que o Senhor fez, e que nós estamos aqui celebrando algo que não é algo que surgiu do dia para a noite, mas é uma caminhada. 2001 para 2022, quantos anos? 21 anos. Amém? Alguns dizem que 21 anos é a idade de maioridade, né? Então Hanukkah estaria comemorando maioridade em Paranaguá nesse ano. Aleluia. Você pode aplaudir o Messias? Glória a Deus. Lá em Jeremias, no capítulo 51, verso de número 45, eu quero ler apenas esse versículo. Jeremias 51, verso 45. Se você também está aí com a sua caneta na mão, recomendo que você faça como o apóstolo Emerson, que você anote aquilo que o Espírito vai falando ao teu Espírito nessa noite. Amém? Jeremias 51, 45 diz assim, referindo-se a Babilônia: saia do meio dela, meu povo, que cada um salve a sua vida do furor da ira do Senhor. Repita após mim: saia do meio dela, meu povo. Apocalipse capítulo 18, verso 4 é o equivalente desta palavra no Novo Testamento. Apocalipse capítulo 18, verso 4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Amém?
Eu ia me esquecendo. Com certeza você está pensando, pastor Alessandro, e lá na restauração, como é que o senhor fez então para mudar essa chave? Irmãos, num processo de aproximadamente 10 anos, pastora Vera, a cada ano eu tirava uma coisa romana, babilônica e substituía por algo de Israel. Aleluia. Me lembro que a primeira coisa que foi para o balaio, foi para a fita, foi o pinheiro. E a irmã perguntou: não vai ter pinheiro esse ano? Eu digo: não. Mas o que vai ter? Vai ter um negócio diferente, que brilha mais. O que será? Né? E no dia eu apareci com o primeiro candelabro. E assim foi indo. Né? O próximo que dançou foi o velhinho. E foi um processo de 10 anos. Hoje você pergunta para qualquer discípulo lá da restauração, ele sabe te contar a história do Hanukkah na ponta da língua. Por quê? Porque eles estão há muitos anos celebrando isso nessa época. E foi uma unção que o Espírito introjetou, interiorizou dentro do Espírito, dentro do coração deles. Amém? Assim como de vocês também. Glória a Deus. Amém. O meu tema nessa noite é resgatando as raízes da igreja. Repita após mim: resgatando as raízes da igreja. Tem uma palavra que é muito importante, Fábio, que é a palavra reforma. Que palavra? Reforma. A palavra reforma é compreendida no sentido de dar forma, reconstruir, reedificar. Porém, numa reforma, nem sempre se dá muita importância à questão de como aquilo que estava sendo reformado era no seu estado original. Numa reforma não se dá muita importância a como aquilo que está sendo reformado era no seu estado original. Por quê? Ora, porque o principal aspecto, irmãos e irmãs, de uma reforma é a funcionalidade, não a originalidade. Numa reforma, desde que funcione, Veriana, estamos satisfeitos. Por isso, quando se quer funcionalidade sem abrir mão da originalidade, é preciso mais que uma reforma. É preciso o quê? É preciso uma restauração. É preciso o quê? Restauração. Por quê? Porque a restauração, caríssimos, ela tem como principal objetivo o retorno ao estado original daquilo que se está restaurando. Veja, uma restauração não aceita, não admite que se inclua nada que não seja autêntico ao estado original de determinada coisa. Por exemplo, podemos reformar uma mesa de madeira maciça de móvel. Digamos que quebrou uma perna da mesa, mesa de madeira maciça, de móvel, coisa boa. E quebrou uma perna. Nós podemos reformar essa mesa utilizando madeira de aglomerado, recoberta apenas com uma lâmina imitando o móvel. Pode ou não pode? Pode. Isso é uma reforma. Veja que apesar da aparência, apóstola Marcelene, a nossa mesa apenas
passa por uma reforma e não por uma restauração. Por quê? Porque uma parte é diferente. Amém? A mesa vai funcionar com as 4 pernas, sim ou não? Vai, mas ela foi restaurada ou reformada? Reformada. Por quê? Porque apesar da aparência do móvel, nós sabemos que aquela perna ali, no seu âmago, na sua essência, no seu cerne, é de uma outra madeira, é diferente. Amém? Está dando para entender? Amém. Mas, digamos que você diz assim: não, mas eu quero restaurar a mesa. Então vamos precisar encontrar madeira de móvel maciça e fazer a perna com aquela madeira conforme o modelo original. E aí nós vamos ter mais que uma reforma, nós vamos ter uma restauração. Diga comigo, restauração. E por que é importantíssimo nós entendermos essa diferença entre reforma e entre restauração? Isso é essencial para a nossa compreensão do que Jesus Cristo está fazendo por meio do Espírito Santo hoje, no sentido de preparar a igreja para o encontro com Ele. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: você está sendo restaurado. Aleluia. Ora, alguns aqui são meus alunos, outros foram alunos, outros serão alunos, sim ou não? E não senti firmeza. Depois você vai poder pegar no fim da ministração os folders, os panfletos da Gaditas Escola Teológica, ali com a pastora Dona, e vai poder deixar seu nome, seu WhatsApp, seu e-mail, para nós entrarmos em contato e fazermos uma divulgação com uma promoção especial de Hanukkah para você. Aleluia. Mas muitos aqui são meus alunos, inclusive alunos de história da igreja, não é verdade? E a gente sabe que na história da igreja, a igreja de Cristo passou por várias reformas. Amém? Umas mais restritas, outras mais amplas, umas mais conhecidas, outras ignoradas, umas mais aceitas, outras completamente rejeitadas, umas bem-sucedidas, outras com total insucesso. Mas eu quero te dizer nessa noite que nessa época há um consenso que está sendo gerado pelo Senhor no coração dos seus, de que a igreja não precisa mais de reformas, pois apesar da sua funcionalidade, elas não foram completamente eficazes em conduzir a igreja para a autenticidade do Evangelho. Ora, se a igreja não precisa mais de reformas, do que ela precisa então? Restauração. Diga assim: a igreja precisa de restauração. Aleluia. E restauração implica em sair ideologicamente, em virar a chave, como eu comecei a virar lá em 2001, sair debaixo da influência de Roma e resgatar a essência, a unção de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém sempre foi e sempre será a sede da igreja de Cristo. Amém? Amém? Nós temos um Pai que está nos céus. Nós temos um professor, Espírito Santo, morando dentro de nós, que nos ensina tudo. Nós temos um irmão mais velho, que é o nosso Messias Jesus, o nosso Salvador. Quem é que está faltando para completar essa família? Está faltando a mãe. Quem é a mãe? A mãe é Maria? Não, a mãe não é Maria, a mãe é Jerusalém. A igreja também tem mãe, a mãe da igreja,
A maternidade da igreja vem de Jerusalém. É o que Paulo fala em Gálatas 4:26. Quando diz: mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Amém? Amém. Aleluia. Você percebe que Roma tenta fazer? Tenta substituir a maternidade da igreja. Mas a nossa maternidade, segundo a palavra do Senhor, é Jerusalém. Amém? Amém. Vocês estão me olhando com uma cara de espanto. Eu acho que vocês não tinham percebido isso ainda. Aleluia. E de todas as tentativas de reformas e reformas que a igreja experimentou em sua trajetória, obviamente a mais conhecida é a Reforma Protestante de 1517. Contudo, apesar do mérito inegável dos reformadores, apesar dos grandes avanços alcançados na igreja, por exemplo, pelo estabelecimento das 5 solas. O que é isso? Sola de sapato? Não. 5 princípios que a Reforma Protestante estabeleceu. Quais são esses 5 princípios? Só a fé, só a graça, só Cristo, glória só a Deus e só as Escrituras. Aleluia. Apesar da redescoberta do sacerdócio universal dos crentes, apesar do acesso pleno às Escrituras na língua do povo e de muitos outros aspectos, um aspecto essencial não foi contemplado, não foi alcançado, uma área essencial não foi tocada pela Reforma Protestante. Que área é essa? O antissemitismo na vida da igreja. O que é antissemitismo, pastor? Ora, anti significa contra. Semita é todo aquele descendente de Sem. E daí então vem o povo de Israel. Antissemitismo fala de um espírito, fala de uma disposição, fala de uma motivação contrária, de rejeição, de perseguição e muitas vezes até de morte contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. E esse ponto, o antissemitismo, não foi tocado pela Reforma Protestante. E desde os tempos mais remotos, o antissemitismo foi uma praga que entrou, que invadiu, que continua contaminando a igreja. A Reforma Protestante não conseguiu removê-lo, e isso equivale a dizer que a igreja pode até ter saído de Roma em 1517, em muitos aspectos, mas Roma não saiu de dentro da igreja. Olha eu lá, antes de 2001, vestido de Papai Noel. O que era isso? Isso era Roma dentro da igreja. Olha eu lá, antes de 2001, construindo um pinheiro gigante dentro da igreja. O que era isso? Isso é Roma dentro da igreja. Uma influência pagã. Então, para que o antissemitismo seja arrancado, uma reforma apenas não basta, é preciso uma verdadeira restauração. E é nesse sentido que Jesus está agindo hoje. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos participando de um processo de restauração. Nós, eu e vocês, estamos participando do resgate das raízes originais da igreja, que se deterioraram, se descaracterizaram e causaram desvios do propósito original da igreja. Em comparação aos princípios vivenciados e proclamados pelos apóstolos no primeiro século do cristianismo, o que nós temos hoje
distância que parece irreconciliável. De um modo geral, a igreja não só perdeu as suas raízes judaicas, como a compreensão do que isso significa espiritualmente. E quanto mais a igreja foi se distanciando, foi se desvinculando de Israel, ela foi perdendo a originalidade dos seus princípios. Só que os princípios de Deus são eternos, amém? Os princípios de Deus não mudam. Então quem corrompe os princípios, quem se desvia dos princípios do Senhor, não é o Senhor, mas sim os homens. Não é à toa que em Números 23:19 está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver que no século IV depois de Cristo, o judaísmo perdeu a sua relevância no Império Romano e ele foi dando lugar ao cristianismo, que antes era uma fé perseguida. O auge disso foi o ano 381 depois de Cristo, quando o imperador Teodósio assinou um decreto dizendo: a partir de agora o cristianismo será a religião oficial do Império Romano. O nome desse decreto foi o Edito de Tessalônica. E o resultado disso é que a partir daí o cristianismo gradativamente foi se afastando das suas raízes judaicas e foi incorporando, foi trazendo para dentro do seu culto, costumes, liturgia e até da sua teologia, foi trazendo o antigo paganismo romano. A partir daí, o cristianismo passou a usar a influência, o dinheiro e a espada do Império Romano até para fazer teologia. Veja que a princípio, no início, a igreja era formada pelos irmãos judeus e gentios e caminhava na doutrina e tradição do Antigo Testamento conforme ensinado por Jesus e os seus apóstolos. As raízes da igreja eram judaicas. E de fato, o cristianismo inicialmente foi até visto como uma ramificação do judaísmo. Mas a cultura greco-romana, o estilo de vida pagão, foi se infiltrando no cristianismo. E na virada do século IV para o século V se estabelece algo na igreja chamado o papado, uma supremacia do bispo de Roma sobre os demais bispos, e o bispo de Roma passa a ser chamado de papa, e passa a ser visto como substituto de Pedro, e passa a ser considerado representante de Deus na terra, e começa a fazer decretos que passam a ser considerados como tendo a mesma autoridade canônica das Escrituras Sagradas. E com isso, decretos papais vão sendo emitidos, e cada vez mais a igreja vai sendo afastada das suas raízes de Israel, vai sendo estabelecido algo que nós chamamos de teologia da substituição, que é quando alguém, em determinado momento da história da igreja, declarou o seguinte: olha, Israel foi rejeitado por Deus porque negou Jesus como Messias, e agora quem substitui Israel é a igreja. Essa teologia, essa ideia, esse raciocínio é pagão. Israel nunca foi rejeitado, muito menos substituído pelo Senhor. E eu estou mostrando para os irmãos as raízes do problema. E olha que coisa gloriosa que Deus está fazendo nos nossos dias, arrancando isso de dentro da nossa estrutura, tanto histórica, como cultural, como espiritual. Aleluia! A partir daí é que o antissemitismo começou a ser
oficializado. Inclusive, a perseguição do povo de Israel e a sua morte começaram a ser incentivadas, legitimadas. Por quê? Porque os antissemitas dentro da igreja diziam: eles foram os responsáveis pela morte de Jesus. Quando na verdade nós sabemos que o que matou Jesus foi o meu, o seu e o nosso pecado. Aleluia. Não foi o Império Romano, não foram os judeus, não foi a cruz, foi o meu, o seu e o nosso pecado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? E na morte de Cristo aconteceu a morte da morte, amém? Aleluia. Então isso estimulou muitos cristãos em muitos lugares a perseguir, a excluir, a rejeitarem, a matarem os judeus durante a história. Ou foi o auge disso a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto nazista, diante do qual muitos cristãos em todo o mundo ficaram de braços cruzados em alguns lugares, e em outros lugares até participaram do extermínio. Irmãos, restaurar a igreja, suas raízes judaicas, não é fácil. E eu tenho autoridade para dizer isso, porque eu estou nessa estrada desde 2001. Aleluia. A maioria da cristandade ainda está muito intoxicada com mais de 2000 anos de conceitos humanistas que contaminaram a teologia cristã. Claro que essa restauração não tem nada a ver com alguns modismos que a gente vê por aí. Às vezes a gente vê umas figuras por aí, né? Ou é só eu que vejo? Tentando judaizar a igreja. O que eu estou falando aqui não tem nada a ver com isso. Só para você entender o que significa judaizar. Judaizar significa o seguinte: eu chegar para você e dizer assim: olha, arrepender-se e crer em Jesus só não basta, você tem que se circuncidar e obedecer todos os rituais do judaísmo. Aí então você será considerado descendente espiritual de Abraão, para então você chegar ao Messias Jesus e ser salvo. Isso se você obedecer toda a lei. Isso é judaizar a igreja. Nós não estamos fazendo isso, aleluia. Nós estamos resgatando princípios espirituais. Para cada coisa que nesse altar há um significado, como por exemplo a romã, é o fruto do sacerdócio. Por que é o fruto do sacerdócio? Porque nas bordas das vestes do sumo sacerdote havia campainhas na forma de romã. Quando a romã está na mesa da festa da dedicação, significa o seguinte: que a igreja, o povo de Deus, está dedicando também o seu sacerdócio ao Senhor. Aleluia. Então, já indo para o fim, nós não estamos trazendo aqui uma nova doutrina bíblica, um modismo para os irmãos. De fato, não há nada de novo na doutrina, pois tudo é antigo e vem se desenvolvendo desde os primórdios do Antigo Testamento. Aleluia. A proposta da restauração é qual? É a redescoberta das verdades bíblicas registradas originalmente numa estrutura filosófica judaica da época. Em outras palavras, a proposta da restauração é a doutrina bíblica sem a influência do paganismo passado. É o retorno à pureza do Evangelho de Jesus e o poder e os princípios da lei de Deus na ótica da graça e da misericórdia do nosso Salvador. Você não é salvo porque você obedece à lei, você é salvo para cumprir a lei, e a lei se cumpre em Cristo. A verdade não muda, ela é sempre a mesma. Mas o nosso entendimento pode e deve ser ampliado. E eu quero que você saia daquela porta no término deste culto da noite
ampliada pelo Espírito do Senhor, assim como a minha foi ampliada naquela madrugada de leitura lá em 2001 em Porto Seguro, e desde então nunca deixou de ampliar-se, aleluia, pela iluminação do Espírito de Deus nas Sagradas Escrituras. Amém. Aleluia. É propósito de Deus para nós nessa noite. Quem é Jesus? Jesus é o judeu maior, e com a sua filosofia, com os seus costumes, com o seu culto, com as suas tradições judaicas, e eu vou contar para você a qual partido político religioso Jesus pertencia. Aleluia. Se você ficou curioso agora, vai estudar Gaditas, né, Renato? Você vai ver, meu irmão. Se a igreja gentílica foi abençoada sendo enxertada no Israel de Deus pela fé no Messias Jesus, o que é um gentil? É um não judeu. Somos nós. Aleluia. Não somos judeus de raça, nós somos judeus de espírito. Porque o espírito do judeu maior, Jesus, o Espírito Santo, habita dentro de nós. Só a apóstola crê. Todo mundo crê. Aleluia. Vocês estão aí? A minha mulher disse que eu não prego, que eu dou aula. Mas meu irmão, pé de limão não pode dar banana. Então, a melhor coisa que você pode fazer com um limão é uma limonada. Aleluia. Romanos 1, 17 e 18 está escrito: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, quem é a oliveira brava? A igreja de origem não judaica, gentílica, foi enxertada no meio deles. Deles quem? O povo de Israel. E se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira. Quem sustenta a igreja de Cristo, aleluia, é Israel, porque estamos enxertados neles. Não se glorie, diz o apóstolo São Paulo, contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz, Israel, quem sustenta você, igreja. Celebrar as festas do Senhor é um retorno à raiz. Romanos 11, 17, 18. Depois você entra lá, deixa eu aproveitar e fazer um merchan. Você entra lá no YouTube, digita assim, ó, a verdade em destaque. A verdade em destaque. E você vai poder se inscrever no meu canal e essa ministração vai estar lá. Aleluia. Amém? Curta, comente, compartilhe. Meu celular. Ative o sininho por todas as notificações. Tá bom? Aleluia. A igreja gentílica é participante com Israel das promessas de Abraão. Olha a sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 3, versos 7 a 9. Aleluia. Diz assim: saibam, portanto, que os que têm fé, que são filhos de Abraão. Quem é que tem fé? Então você é filho e filha de Abraão. Aleluia. Em Cristo. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3, verso 7 e verso 9. Então nós, igreja, temos que perceber que apesar do nosso sangue continuar sendo gentil, em Cristo nosso coração torna-se judaico. Romanos 2, 29. Paulo diz: porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Romanos 2, 29. Veja
que as Escrituras dizem que ninguém deve se pôr em julgo desigual com incrédulos. Segundo Coríntios 6,14, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Ora, isso vale também para Jesus. Como assim? Perceba que Jesus, ele vai desposar a igreja, sim ou não? Uma noiva gentílica, mas com o coração circuncidado em aliança com Deus, em arrependimento e fé. Romanos 2, 28 e 29 diz assim: porque não é judeu quem apenas o é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Amém? Eu quero encerrar dizendo que a igreja, quem é que é a igreja? Como noiva de Cristo, é composta de judeus e gentios em Cristo Jesus. Está adornada com vestes de justiça, com vestes de louvor, precisa estar profundamente enraizada na palavra e pessoa do Deus de Israel e deve desintoxicar-se de todo nível de paganismo. Aleluia! E essa noiva de Cristo, ou seja, nós, a sua igreja, não está fora do contexto bíblico da lei e dos profetas do Antigo Testamento e da doutrina dos apóstolos do Novo Testamento. Nós, a igreja, precisamos estar fundamentados na pedra angular, o Messias, Jesus Cristo. Paulo diz em Efésios 2, do 19 ao 22: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele quem? Jesus. Todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. A festa da dedicação é uma festa para o seu crescimento espiritual como edifício de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Diga para o irmão que está do seu lado: eu estou sendo edificado junto com você na festa da dedicação. Edificação na dedicação, para juntos sermos morada de Deus no Espírito. Jesus Cristo jamais se casaria com uma noiva gentílica com trajes e estilo de vida pagão. Por isso, da importância, inclusive escatológica, da restauração da igreja, suas raízes judaico-cristãs, pois a restauração abrevia esse grande e glorioso dia do encontro com Ele, que será no dia do Senhor. Quantos querem se encontrar com Ele? Nas nuvens, receber o seu corpo glorificado. Amém? Aleluia! A restauração, as raízes judaico-cristãs da igreja também colabora para abreviar este dia. Amém? Fique em pé no seu lugar.